Ok. Já está. Já está? Já retomou. Olha, tivemos aqui um problemazinho porque nós estivemos aqui a ter que levar com os erros técnicos, não é? Da informática, houve aqui erro técnico E a aqui sorte mesmo. do beginner, né? Exatamente, portanto, mas vamos retomar. Não foi um erro nosso, é mesmo um erro técnico. É só esperar um bocadinho, não sei se. E Eu acho que entretanto. não está a ver. Não, já está. Ok. Pois, desculpem, entretanto isto caiu. Enfim. Caiu, olha, não foi culpa nossa, mas pronto. Mas já cá estamos outra vez. Não conseguimos gravar. Bem, a Grace estava a falar aqui da natureza. Então, estava a falar sobre como é que nós podemos levar o nosso sistema holístico composto por estas três partes, portanto, mente, corpo e espírito, mais perto do nosso objetivo, que é manter uma vibração alta. Estava a falar que vamos começar por ver quais são as entradas ao nosso sistema, ou seja, os nossos 5 sentidos, ok? E para nós podermos ter este filtro de escolher em base à vibração alta, qual é a outra referência que nós podemos ter além do amor, que o Pedro explicou que é a vibração mais alta, a outra referência principal e se calhar a mais intuitiva para nós vai ser a natureza. Porquê? Porque na natureza, além de ser a nossa fonte, tem uma vibração muito alta. E, além de ter uma vibração muito alta, tudo o que é semelhante a ela, isto é, de forma natural, claro, tudo o que vem dela, o que é extraído dela, tem ingredientes dela, vai ter sempre uma vibração mais alta. Ou seja, por exemplo, vamos começar pelo sentido da boca, ok? O sentido do sabor. Em termos de alimentação, quais são os alimentos que acham que vão ter uma vibração mais alta? Uma coisa que está processada, ou seja, que passou por processos que têm químicos, que levou a um resultado artificial, ou algo que vem diretamente da terra. Se nós começarmos a pensar assim, e o filtro muito simples, que é simplesmente pôr o foco em ingerir alimentos que sejam vivos, ok? Porque um ser vivo, obviamente, está a vibrar muito mais alto. Por exemplo, se eu estiver a beber água, direto de uma fonte, se possível, mas pronto, beber água ou beber uma Coca-Cola, ok? Sem querer entrar em polémicas, mas pronto, simplesmente para começar a dar exemplos. O que é que acham que vai alimentar o corpo? O que é que vai elevar a nossa vibração? Uma sandes com queijo e fiambre ou uma peça de fruta. A peça de fruta é um alimento vivo e conseguem realmente comprovar. Se cortarem, portanto, tudo o que consegue apodrecer, ok? Se ainda não apodreceu, é porque ainda está vivo, ok? É a diferença. Deixa eu fazer aqui uma parte que ela está a dizer uma coisa importante. Por exemplo, o que ela está a dizer, um alimento vivo ou morto, isto hoje, nos dias de hoje, que já se está a falar mais, isto não se falava, agora já há gurus a falar até sobre isso, é que faz toda a diferença. Imaginem, vocês metem o alho francês no frigorífico. Vocês já viram que ele continua a crescer no frigorífico, só com a própria umidade do frigorífico. E as cenouras começam a grelar e as batatas começam a grelar. Portanto, vocês podem ver que se cortarem um bocado de carne, a carne começa a apodrecer. O peixe apodrece na hora. Vocês tiram um peixe do frigorífico e deixam cá fora, mais durante 1 hora ou 2, o peixe começa logo a cheirar mal, a apodrecer. Não acontece com alimentos vivos. E estamos a falar de alimentos, portanto, mortos. E vamos falar de alimentos vivos. Não estou a falar de vivos para consumo, porque é claro que a carne ao apodrecer acabam por aparecer bactérias, não é? Ou seja, mas o próprio alimento já não está vivo. Daí aparecerem bactérias para ele entrar em processo de decomposição e depois petrificação. Já é um cheiro horrível. Agora, vocês não cortam uma cenoura e a cenoura daqui a 3 dias já está podre. Não, ela vai oxidando, é como vocês cortarem uma maçã ao meio e deixam no ar, ela vai oxidar, portanto a maçã oxida. Portanto, oxida pelo fator do oxigênio, portanto o fator químico. Mas as sementes da maçã estão lá para plantar outra macieira, certo? Portanto, estão a perceber aqui a diferença, alimentos vivos e alimentos mortos. O alimento vivo ainda está ali à espera de se expandir, compreendem? Um alimento morto não. Um alimento morto só está à espera de apodrecer, ok? E dar origem a outros micro-organismos, mas que já nos vão matar. Portanto, desculpa lá interromper, mas isto era muito importante para vocês perceberem a relação entre comer mais alimentos vivos do que alimentos mortos. E há um alimento muito importante, está bem? Muito importante, que é um alimento que está super vivo dentro destes. É um alimento que ninguém se lembra que é um alimento. Água.
em que tem todos os componentes, a água que está preparada, tem um sistema molecular preparado para receber qualquer tipo de desenvolvimento para a vida. Portanto, a água é um alimento muito importante. Aliás, a água é o primeiro alimento. E para vocês limparem também a vossa má vibração, eu também tenho, ela também tem, há dias que não nos correm tão bem e a nossa frequência não está tão boa, a gente bebe água, a água é neutra e aquela água às vezes parece que nos limpa essa vibração, e limpa mesmo. Porque a vibração também está onde? Nas células, não é só na mente, não é? A água chega ali, renova outra vez a água das células, tem que ser água limpa. Esta água já vinha com esta frequência, vai para a bexiga, daqui a pouco já vai embora. E é um alimento bastante importante, porque todos os alimentos vivos têm um ingrediente principal, que é esse mesmo que eu acabei de dizer, que é a água. Isso é super interessante, porque normalmente quando se fala em água, pensa-se sempre... Olha, até vou beber agora aqui mais um bocadinho. Normalmente se fala-se da água e fala sempre a pensar, eu preciso de água para me hidratar, mas na verdade é que nunca tinha pensado nisso, sobre o facto de a água ser importante para manter o sistema vivo, mesmo vivo, sim. Que já está a água, aliás, a água, os japoneses, não sei em que ano foi, sei que eles nos anos 80 fizeram estudos sobre a água, estudos muito sérios, muito intensos, e eles descobriram uma coisa, um copo de água morna, eles até não gostam muito de beber água fria como nós, como os ocidentais, os chineses também não gostam de beber água fria, por isso é que eles fazem muito chá, porque eles preferem beber com uma temperatura... evitar inflamação, não é? Sim, para evitar inflamação, e inflama mesmo, depois já descobri isso por mim, pessoalmente. Portanto, a água deve-se beber até morna, e a água é um remédio, e vocês podem ler sobre isso. Aliás, agora já há imensos estudos, mesmo a nível de doenças graves, viram que as pessoas que começaram a consumir água morna com cancro, com outros problemas, de manhã ao acordar em jejum e depois logo à noite, antes de dormir, água morna, um bom copo de água, assim, estamos a falar assim, um bom copo de água, não estamos a falar de um copinho pequenino, eles perceberam que a doença estava a retroceder em cerca de 20%, portanto, em poucos meses. E é muito porque a pessoa não estava a fazer tratamento, algumas as pessoas não estavam a fazer tratamentos, só começaram a beber bastante água, que era uma coisa, atenção, que elas não bebiam. Essas pessoas não bebiam água. O estudo não foi feito para pessoas que já bebiam água, foi para pessoas que não bebiam, não é? Para ver a diferença. Então, as pessoas que bebiam água morna, antes de dormir e logo ao acordar, a primeira coisa que se deve fazer é beber água, é o primeiro alimento, viram que realmente todos os tipos de doenças, de variadas doenças, estavam a regredir. Atenção, a regredir sem tratamento químico, ok? Então, a partir daí, eles começaram a perceber a importância da água como um agente de eliminação da doença. E está à vista, muita gente que bebe grandes quantidades de água, as pessoas podem ter a cabecinha um bocado toda frita, não é? Isso está a ver com o stress da pessoa, tal. Mas a nível de pele, a nível de corpo e organismo estamos a falar de órgãos, pâncreas, estômago, etc., todos os órgãos, a nível de órgãos, as pessoas estão espetaculares. Nem usam óculos, etc. E vocês veem que a pessoa, portanto, o facto de aquelas pessoas, eu bebo imensa água, eu bebo 3 litros de água por dia, sempre fui assim desde pequenina. A pessoa até pode não estar muito bem equilibrada na mente, porque está ali a passar uns problemas, mas vocês olham para a pele daquela pessoa, vocês olham para o aspecto dela, e eu tenho um consultório aberto, não é? Vocês, se quiserem, podem ir também ao Facebook, está lá Corpo Perfeito, nós metemos lá tratamentos, etc. E temos lá coisas muito, muito interessantes. As pessoas, quando vão fazer um tratamento comigo, pessoas com dores na perna, com nervo ciático que trava, e às vezes pergunto à pessoa, faço sempre uma ficha e pergunto tudo sobre a pessoa, não vou tratar ninguém sem conhecer a pessoa, não sou como uma parte dos médicos tradicionais, que a pessoa entra no consultório e já está a levar medicamentos e para a farmácia sem sequer perceber qual é o histórico que aconteceu à pessoa. Eu faço uma triagem antes de fazer o tratamento físico e o tratamento vibracional, e diga à pessoa, você bebe água? Bebo imensa água. Ou seja, eu começo, já teve doenças, problemas, diabetes? Não tenho nada disso. Claro que não quer dizer que uma pessoa não tenha sido operada a apêndice, que lá meteu lá uns caroços de azeitona e aquilo rebentou. Mas basicamente eu posso dizer que 90% das pessoas que dizem que bebem bastante água, e aquelas que dizem que não bebem água nenhuma, essas pessoas a nível físico que bebem bastante água estão impecáveis. Pode-lhes acontecer algum problema na coluna, é normal, uma pessoa carrega um peso e faz uma contratura grave, depois não consegue mexer o ombro, portanto, e nós temos de tratar. Mas basicamente
é fundamental, e eu percebo quando as pessoas bebem água que os músculos estão não estão tão atrofiados, consigo trabalhar melhor, é mais rápido, e as pessoas que não bebem água é uma desgraça. E eu vou-vos dar aqui um exemplo. Vocês encontram um pau no deserto, certo? Este pau está seco, o sol está ali a secá-lo há imenso tempo. Se o pau não está desidratado, não tem água nenhuma. Se vocês dobrarem o pau, ele faz aquele clique, automaticamente ele parte logo. Seja um pau assim mais fino, mais grosso, ele parte logo. Mas se vocês tentarem agarrar num pau, num ramo que está ainda numa árvore, mesmo também fino, vocês conseguem dobrá-lo. Mas ele não faz o clique, ele não parte. Ele esfarela, estão ali as fibras verdes, esfarela, e aquilo para partir é um caso sério. E se calhar tem um pau mais fininho do que aquele que vocês partiram, que está já seco há anos. Porque o pau está hidratado. Portanto, aquela árvore está a receber água, e vocês não conseguem. E um pauzinho partem logo. O mesmo acontece com os músculos das pessoas e até a nível orgânico e dos ossos. Quando as pessoas não têm água nos músculos, é normal, quando querem fazer uma corrida e não há água, os músculos vão rasgar todos. Então, os músculos estão todos desidratados, estão secos. Se a pessoa beber bastante água e fazer a sua corrida, pode ter ali as dores nos gêmeos, pode ter ali umas dorzinhas porque não está habituado e está a fazer um esforço, mas não tem rupturas musculares nem micro-rupturas. E atenção, sempre que nós fazemos exercício, ou ginásio, etc., levantamos pesos, nós fazemos micro-rupturas nos nossos músculos. É normal. Como é que vocês acham que os músculos crescem? Os músculos, em ordem para crescer, basicamente, eles têm que rasgar, não é? Eles têm que fazer isto, eles têm que rasgar para dar espaço a que quando comem a proteína, quando a pessoa ingere proteína, que aqueles espaços sejam preenchidos. Portanto, eles rasgam mesmo para depois dar espaço a uma outra fibra, está bem? E é assim que o músculo vai crescendo. Mas, basicamente, a proteína também só é fixada que se tiver água. Se tiver água também não vale a pena andar a correr nem no ginásio. Se a pessoa não bebe água, aquilo vai ficar tudo igual, vai ficar seco. Portanto, vai ficar seco e vai ser pior. Outra coisa, neste caso do alimento, os alimentos também, como a água, ajudam a aumentar a nossa frequência porque limpam o lixo, mas também ajudam a hidratar o nosso corpo. E quando nós sentimos bem com o nosso corpo, a nossa frequência também está boa. Porque já não temos aquelas dores, aqueles incómodos, aquelas insónias, portanto, já não estamos tão irritados. A água calma por acalmar. Por isso é que as vezes dizem, quando estão irritadas, dá-me um copo de água. E a água acaba logo por aliviar. Está bem? Portanto, estamos a falar da água morna há bocadinho. Foi este parênteses porque a água morna realmente faz parte de realmente nós ver. O nosso corpo está a 36 graus e meio, 37. Portanto, se nós vamos lá meter água a 14 graus, há um grande choque térmico, o nosso sistema imunitário diz logo, o que é que se passa aqui? Lá vão umas bactérias e mais uns vírus, porque houve um choque térmico, não é? Os vírus só se envolvem com choques térmicos e fracos do sistema imunitário. Se vocês tiverem um bom sistema imunitário, uma mente com frequência altamente trabalhada e bastante água no corpo, sem stress, acreditem uma coisa, acreditem no que vocês quiserem e as minhas palavras valem o que valem. É muito difícil vocês adoecerem. Muito difícil vocês adoecerem. E terem Parkinson e Alzheimer, etc. Tu lembras da última vez que tu estiveste doente? Eu vou ser muito sincera. Eu por acaso, eu não me lembro da última vez que eu estive doente. Eu sou muito sincero. Eu não me lembro. Aliás, eu já tive. Pelo menos 4 anos. Eu tive um trabalho há muito tempo atrás, que estive internado no hospital por causa do sistema imunitário. O stress fez-me uma doença autoimune. O stress fez uma doença autoimune. Não apanhei um vírus. E fui o único da empresa. Éramos para aí cerca de uns 60 e tal. E fui o único. E fui para o hospital. Estive lá um mês. Mas porque a nível de stress isso foi há bastantes anos. E a partir daí realmente mudei muito a minha vida. E eu realmente desde 2009 não me lembro nunca estar doente. Eu sou sincero. Começaste a tomar ações para ir em direção lá. Já tinha um bocado, a minha ação já estava focada, já tinha foco, mas foi a partir dali que eu disse, ok, pronto, é agora. E todos nós temos o nosso ponto de partida. Claro. Nem toda a gente está no seu momento, mas tudo o que nós falamos e tudo o que nós escutamos dos outros são sementinhas quando nos fazem sentido e nós sentimos, só que eu digo, sintam aqui dentro. Não é as palavras, é sentir. É quando eu faço isto. Isto acalma-vos ou enerva-vos. Vocês sabem se isto vai-vos agora irritar ou vai-vos acalmar. Quando eu faço isto, são 528 Hz. Está bem? Posso fazer o outro som noutra frequência. Isto vibra tanto que basta encostar
que ela já vibra. Portanto, vocês escutam. Isto é o que fazem os tibetanos lá nos mosteiros deles, lá no Tibete, que é a minha próxima visita, é ir lá para o Tibete, estar lá com eles pelo menos 2 semaninhas, e é isto que eu quero experimentar, isto ao vivo e a cores, mas na vibração deles também, porque eles vibram, eles fazem desde os 4 anos, não é? Desde os 4 anos que eles fazem meditação. Muito alto. Não é? Por isso é que eles estão ali sempre calminhos. Agora, a questão é o seguinte, é o sentir, isto foi para o sentir. O que é que vocês sentem quando eu faço isto? Eles criaram isto há 3.000 anos, eu não sei como é que eles criaram, mas eles chegaram lá. E realmente isto é um processo de cura e já foi também documentado com taças tibetanas em cima do corpo a vibrar, a pessoa trata-se, porque a vibração das células transforma-se também. Portanto, estamos a falar de mente, pensamento, não é? Pensamento, mente, vibração, seja através de várias formas, sobre a alimentação e agora uma coisa, o movimento. O movimento também é importante ou não? Sim. Os músculos têm que esticar, a mente tem que expandir um bocadinho, não é? Aliás, sim. Isso é a tua área do movimento também, do movimento, das posturas. Sim. Aliás, e falámos vários sentidos. No fundo, falámos, portanto, o acesso pela boca. Falámos também do sentido da audição. Por exemplo, neste caso, ter um filtro com... Quando digo ter um filtro, não quer dizer que vocês não vão ouvir aquilo que quiserem, mas estamos a falar de ter consciência de quais são as vibrações intrínsecas de cada estímulo externo que entra no meu campo, ok? Mesmo na parte visual, também tem vibração, as imagens, não é? Isto, como é que uma imagem pode ter vibração? Dependendo do significado, dependendo de, no caso de ter sido criada por alguém, qual foi a intenção, o fluxo de criatividade da pessoa que a fez, isso vai deixar uma vibração, mas isso é um tema um bocadinho mais abstrato. Isso é para um outro tempo. Temos muita coisa. Deste tema desenvolve-se tantos que nós depois vamos fazer várias lives para partilhar com vocês aquilo que a gente sabe, não é? Do que é mais tangível para nós, no nosso dia a dia, daquilo que está ao nosso alcance. Qual é outro ponto que também é relevante em relação ao corpo? É movimento, como bem sabem. Porquê que o movimento é relevante? Para além do óbvio da sensação de bem-estar que causa, a sensação de bem-estar resultante do exercício físico, porque é movimento. Se pensarem nisto, por exemplo, água, mesmo com todas as suas qualidades e todo o magnífico que ela é, água estagnada apodrece. Água em movimento é que mantém-se fresca, ok? Outra coisa importante, como esta noção do que é um corpo forte, o que é um corpo saudável, na minha perspectiva, o corpo com vigor e com energia vai ser sempre o mais parecido possível ao design original, chamem da natureza, da consciência, como quiserem. Ou seja, aquelas imagens quando nós vemos o corpo sem a pele, ou seja, músculo, quando nós começamos a fazer exercício... o corpo descascado, como eu costumo dizer, o corpo descascado. Quando começamos a fazer exercício, notarem o que é que acontece ao corpo visualmente externo, ele começa a ficar cada vez mais parecido àquela fotografia que nós vemos só do músculo. Esse há de ser o nosso foco. E não estamos a falar numa perspectiva de estética, estamos a falar numa perspectiva de, saúde. Mais uma vez, voltar à fonte. Ou seja, eu preciso voltar à fonte, porque a fonte vai ser sempre a vibração mais alta. É a fonte, é de onde eu venho. Alimentos, portanto, que venham da terra, alimentos da natureza, alimentos vivos, a nível do corpo, ok? Eu quero que o meu corpo seja o mais parecido possível ao design natural, aquilo que a consciência e a natureza quer para nós. Porque o design, a mente mestra, está ali, não somos nós, ok? Mais do que uma perspectiva superficial, de estética, se eu quero ter musculatura ou não. Aliás, se perceberem, se olharem bem para isto como big picture, o nosso desejo de querer ter músculos, o facto de nós vermos uma mulher e pensar, uau, ela tem ganda corpo, ou ver um homem e pensar que é ganda corpo, é porquê? Porque realmente a estrutura dessa pessoa está a ficar muito similar ao design natural. Portanto, no fundo, nós estamos fica até apelativo para nós e instintivamente. Há uma coisa em nós que reconhece... Ela como veio da Venezuela, ainda está... o português dela ainda está a ser afinado e vai melhorar. Mas está ótimo, vai melhorar. Maravilhoso. Portanto, movimento é essencial, mais do que a parte estética, porque nós queremos força, queremos vigor, queremos energia, a nossa energia flui. Nós temos canais de energia que estão em constante fluxo,
Mas nós não mexermos o corpo, a energia estagna. A energia não vai parar, ou seja, ela vai se adaptar ao ritmo de vida que nós estamos a criar para ela. Ela vai se adaptar simplesmente. Se não há movimento, a energia é estagnada. A energia estagnada resulta em emoções mais densas, em bloqueios energéticos. Pronto, isso é outro tema. O que é que mais nós podemos fazer? O que é que está também a nosso alcance? Obviamente, o descanso, isso nem vamos comentar, porque realmente acho que já é um tema muito óbvio para toda a gente. Agora, passando um bocadinho mais a temas mais abstratos. A mente. Como falamos sobre a vibração, os nossos pensamentos também são vibração. Mas como é que um pensamento pode ter vibração? Existe o mundo físico, certo? E no mundo físico nós conseguimos perceber as coisas com os nossos sentidos, mas há muito mais do que nós percebemos com os nossos sentidos. Por exemplo, os pensamentos têm uma vibração, isso nós não conseguimos medir com os nossos sentidos, certo? No entanto, conseguimos experimentá-lo, conseguimos de alguma forma reconhecer a diferença de como é que eu me sinto quando estou com raiva, ou quando estou com felicidade, ou uma eufória, que também não é um equilíbrio, mas pronto, é um estado, do que uma serenidade, uma paz. Portanto, os nossos pensamentos é muito importante reconhecer, para já, a mente como uma componente, nós não somos a nossa mente, ou seja, é uma ferramenta que está à nossa disposição, e observá-la de fora, pronto, obviamente que é uma... Sim, mas é uma metáfora. Sim, não, mas ajuda. mas basicamente tu estás correta. Porque a mente e o corpo não são a consciência. E a consciência é como nós estarmos num sonho, e vocês todos já sonharam pelo menos uma vez na vida, não é? Portanto, vocês estiveram num sonho em que nós conseguimos ver-nos de fora do sonho, portanto, ou seja, a nossa mente em ordem para sonhar uma praia das Caraíbas, eu tenho aquele corpo, e às vezes nós até sonhamos com caras diferentes. Sabemos que somos nós, mas a nossa cara está diferente. Em ordem para nós sonharmos isso, a própria mente tem que se esquecer que mora naquele sítio, e agora está numa praia das Caraíbas, estão com aquelas pessoas que não existem, mas ela não sabe. Portanto, nós conseguimos ver de fora. E tu estás a dizer a verdade. A consciência consegue-se ver de fora naquilo que ela está a manifestar. Só quando depois quando o ego acorda, é que ele diz, isto era um sonho, mas não sabias até lá estares. Mas isto está correto, o que estás a dizer está correto. Sim. E, assim, observar os pensamentos porquê? Para saber, porque se nós não observarmos os pensamentos, ou melhor, se nós não pararmos para questionar os nossos pensamentos, vai ser um processo tão automático que nós nem sequer vamos conseguir identificar a conexão que isto está a ter com o nosso corpo, o impacto que tem no nosso corpo. Quando nós começamos a pensar não é por acaso que as meditações muitas vezes começam com a puxar pelos estímulos, pensa numa praia, um som da água, portanto, um pensamento vai gerar uma reação química no nosso corpo, por ende vai gerar uma emoção e por aí fora vai. E vai um ciclo, uma flutuação constante de vibrações, ok? Então, com isto não quero dizer, eu não sou apologista de temos que viver a vida sempre positivo, que está tudo bem. Não, as coisas são como são. Mas observar quais são os nossos pensamentos, interpretações de cada situação, de cada coisa que acontece à nossa volta, vai ajudar imenso a começar a filtrar. Filtrar o que é? Lembre-se, o nosso objetivo o nosso foco vai ser sempre uma vibração alta. Então, se acontece uma determinada situação, mesmo que seja ser desagradável, que seja desafiante, o que é que isto está para mim? Porque é que esta situação, o que é que eu posso extrair disto para o meu bem? Ou seja, sempre vão estar a acontecer coisas na nossa vida que vai nos levar, cujo objetivo geral vai ser sempre a nossa evolução. Evolução para onde? Evolução para uma vibração mais alta. Ou seja, está a acontecer uma situação desafiante, do que é que isto me serve? Como é que isto me pode levar a uma vibração mais alta? Sim, obviamente, se tu estás a conduzir e de repente bate-te o carro, é óbvio que, como ser humano, podes ficar irritado, chateado. Não se trata sobre ignorar. Aliás, ignorar, não, porque isso seria depois estagnar emoções e não isso. Uma parte das pessoas ignoram as suas próprias emoções, rejeitam as suas emoções más, os seus defeitos. Isso é a pior coisa que se pode fazer. Claro. Isso é eu tenho estes defeitos, eu assumo-os e assim, eu sou esta pessoa completa. Eu sou completa com as minhas virtudes e com os meus defeitos. E eu assim, olha, eu sou assim, pronto, olha, sou assim. Eu vou tentar, se eu tentar melhorar, tudo bem. Se demorar mais tempo, eu continuo a aceitar-me como eu sou. E às vezes até acabamos por rir aí, pá, eu sou tão maluco, faço isto, faço isto, faço isto. E às vezes mesmo aqueles defeitos que nos criticam, nós assim, mas porquê que eu estou
triste ou vibrar de forma baixa por causa disto. Não, isto sou eu sou isto. Vou tentar fazer melhor? Vou. Mas nunca nos podemos denegrir a nós próprios. Isso baixa a frequência, baixa o sistema imunitário. Leva-nos a frequência mais baixa que é a Baixa. E vergonha. neste momento, com pandemias, em que as pessoas estão todas cheias de medo, eu achei uma coisa muito engraçada. Parece que agora as pessoas descobriram que vão morrer. As pessoas acabaram de descobrir hoje, agora nesta pandemia, epá, a gente morre, pá, e agora? Então, o que é que acontece? A pessoa está todo doido. A malta está toda louca. Para já porque as pessoas estão sempre a aceitar a informação que lhes dão e eles nunca procuram. E é o que nós estamos hoje a... Nem questionam. Se eles dissessem que... Eu não quero entrar por aqui porque cada pessoa tem... nem temos tempo para mais. Mas se dissessem assim, olha, para curares o Covid, vais de cuecas para cima de um telhado e agarras-te uma antena, eles iam. Porque a malta acredita, sabe? Porque assim... É uma repetição constante. Pessoas que não estão atentas à sua vibração, a dizer assim, vais para lá. Então eu sou a consciência. Eu sou isto tudo. Estou numa forma finita, porque a minha forma é infinita. Não é a consciência que vem até a mim. Não. A consciência é etérea. Lembras-te que eu estava a falar do rio e do remoinho? Nós agora somos o remoinho. Mas nós alguma vez deixámos de ser o rio? Não, pois não. Onde é que está o remoinho? Não usa a água do rio. Ele apenas faz e desfaz. Mas o rio continua a ser a mesma coisa. Nós somos esse rio. Okay? E nós somos esse rio. E nós somos o remoinho que está dentro do rio. Nós, neste momento, somos o remoinho, mas também somos o rio. Certo? Quando nós morrermos, e morrer é uma palavra muito, muito, muito feia. Não existe esse conceito de morte. Existe morte no conceito daquela coisa que se chama matéria, em que nós tivemos que atribuir conceitos, não é? Se nós somos a consciência infinita, nós estamos a experimentar tudo subjetivo. Como é que nós como é que nós conseguimos dividir isso? Tivemos que dar nomes aos objetos, certo? E ter conhecimento da experiência nos objetos. Mas o que eu vos quero dizer é o seguinte: agora as pessoas estão todas com medo, estão tudo a vibrar 5 Hz. Estão a ver a diferença das pessoas que estão despreocupadas, fazem a sua vida, pá, cumprem as normas que têm que ser cumpridas, mas não estão a pensar nisso. Dizem assim, bem, eu um dia vou morrer, pá, se for disto é disto, não for disto é outra coisa. Eu vou dar um exemplo. O meu avô querido, o meu avô Manuel Lopes, ele faleceu há 2 anos, em 2018, com 103 anos. Não é 63, é 103. Não tomou uma vacina na vida. Mas era sempre um homem bem disposto. Ria-se de tudo. Gozava com tudo, brincava com tudo. Era uma excelente pessoa, um coração, ajudava toda a gente. Mas brincava com tudo, nunca falava mal a ninguém e tinha uma alimentação do caraças. Comia da horta, bebia aguinha todos os dias com fartura, nunca fumou, nunca bebia. Não quer dizer que a gente não possa fumar de vez em quando ou beber, mas a cabeça dele no seu todo, ou seja, aquilo que estamos a falar, frequência, vibração, alimentação, movimento, andava sempre na horta a serrar. Ele com 100 anos queria varrer o quintal, a gente não deixava, que ele já não conseguia andar. Ele com 94 anos é que deixou de andar de bicicleta porque nós tivemos que atirar. Já tinha que ir 3 vezes, ele continua, andava de bicicleta e ia pela cidade de bicicleta. Portanto, o ambiente dele também era bom, tinha muito amor, muito carinho, porque ele viveu sempre com a minha mãe e eu ia lá muitas vezes visitá-lo, ia-lhe fazer massagens. Agora no fim da vida dele, eu é que ia lá fazer as massagens. As relações pessoal dele, ele tinha montes de bisnetos, montes de netos, e a mente dele estava sempre boa. Portanto, ele morreu a dormir, não é? Ele não foi para o hospital, teve sempre na casa da minha mãe. Portanto, optámos nós estarmos com ele, com a família, com o amor, e ele durou mais tempo. E de uma coisa, antes dele morrer, ele estava bastante lúcido e disse tudo aquilo que ele gostava de dizer, e depois, durante a noite, ele faleceu. Sempre lúcido, lembrava-se de tudo, ok? Seja matemática, que ele era ótimo a matemática em contas. Portanto, ele é só para dizer que as componentes que eu e a Grace estamos aqui a falar, alimentação, os movimentos, o ambiente em que ele vivia, as relações pessoais, que era com a família, com os netos, etc. Sempre muita gente, toda a gente gostava dele. Eu não sou religioso, mas ele era, e ele ia à missa, etc. E toda a gente o adorava. Teve um funeral com centenas de pessoas. E a mente dele também estava bom. Portanto, isto é um fator que complementa tudo aquilo que nós estamos a falar de sistema imunitário e boa vibração.
E havia muito mais para falar, nós não podemos alongar porque ainda temos, pronto, falar da parte do espírito e consciência. Ou seja, vamos lá ver uma coisa. Tudo o que está a acontecer neste momento no planeta, não é? Tudo o que está a acontecer é um todo, não é? Não vale a pena estarmos aqui a fazer orações e pedir, não, eu quero isto, quero aquilo, porque a consciência não está a fazer a realidade de forma pessoal, ela está a fazer a realidade num todo. Portanto, não, quero um emprego, quero um carro novo, uma bicicleta, quero isto, uma relação. O universo não te vai responder dessa forma. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Lembram-se daquilo da lei da atração? Eu vou atrair e depois isto vem, como havia no segredo. Pessoal, aquilo é 50% de verdade. Porque eles não falam dos outros 50% lá. Está bem? Os outros 50% que lá está é sacrifício e trabalho árduo, persistência. Não, vocês esqueçam, não, se colocarem uma semente dentro de um copo sem água, um copo seco, a semente não vai nascer. Vocês têm que pôr a semente dentro da água, não é? Para que a semente vá brotar. As coisas exigem trabalho. Não pensem que a própria natureza, que é perfeita, aliás, a única coisa que é perfeita é a natureza, porque ela foi criada com o amor, portanto, com a vibração máxima, seja árvores, o pôr do sol, nós também somos a natureza. Quando dizem, nós estamos a destruir a natureza, isso é a frase mais estúpida que eu já vi. Nós não estamos a destruir a natureza. Nós somos a natureza. A natureza também somos nós. Como é que temos um corpo biológico? Nós não estamos a destruir a natureza, porque a natureza é tudo o que é biológico e nós também somos biológicos. A natureza criou-nos. Então, nós estamos cá para quê? Ela enganou-se? Olha, eu vou criar uma natureza que me vai destruir a mim próprio. Não, isso é a mesma coisa que eu estou a dizer assim. Olha, eu chamo Pedro e vou-me autodestruir agora. Isso não acontece, ok? A natureza é tudo. Nós não estamos a destruir a natureza, ok? Nós estamos ao fim e ao cabo, nós estamos a desrespeitar o conjunto do equilíbrio do ambiente em que nós vivemos, que é a bolinha. A Terra é uma nave espacial, nunca pensaram nisso? A Terra é uma nave espacial que anda a dar voltinhas numa estrela. Mas isto é uma nave espacial, já não vai sair daqui. Então a gente não consegue destruir. Vocês acham que a gente consegue destruir esta coisa que está cá há 4 bilhões de anos? Não conseguimos. Estão a perceber? Isto renova-se. Mesmo que isto seja tudo queimado, isto amanhã renova-se. Porquê? Porque a vida na Terra, antes de ser formada, era o quê? Não eram vulcões que eles mostram, pelo menos é o que eles mostram. A gente tem que ir pela história, não é? A gente temos que ter uma história. Como a gente não consegue descobrir o princípio nem o fim disto tudo, tem que haver histórias, mas pronto. Então, isto não era só vulcões? E agora não temos florestas e animais? Então, espera lá. Então quer dizer que isto renova-se. Então nós não estamos a destruir nada. O universo, ou seja, a consciência, está-se a modelar. Está bem? E nós estamos lá no meio dela. E no fundo, aquilo que está a acontecer com a natureza é um reflexo do que está a acontecer com o nosso mundo interno. Porque se nós não conseguimos tratar, ou melhor, se nós não conseguimos tomar conta do nosso equilíbrio no nosso sistema individual de cada um, como é que nós vamos respeitar e manter o equilíbrio de fora, não é? Portanto, o que está a acontecer com fora é um reflexo de dentro. Exato, o respeito começa por nós. Exatamente. E em termos de... com esta divisão principal que nós fizemos entre mente, corpo e espírito, em relação ao espírito, obviamente tem a ver com o processo de expansão de consciência, que é um caminho muito longo e é um tema muito profundo, que claramente não vai ser agora, mas o que é que nós podemos fazer no dia-a-dia para ajudar a trabalhar esta conexão, esta consciência, ou seja, a expandir a nossa consciência sobre a consciência? Há duas coisas que, na minha experiência e na minha opinião, são as mais fáceis e são acessíveis a todos, que são duas coisas: é a meditação e o silêncio. Porquê? Se nós estamos em constante contacto com pessoas, ou seja, se passamos o dia todo sempre com pessoas, sem ter momentos de silêncio ou de meditação, o que é que está a acontecer? O nosso campo eletromagnético está a ser constantemente condicionado, para não usar uma palavra negativa, condicionado pelos campos magnéticos de todos, porque nós, no fundo, a energia de outra pessoa entra, por exemplo, eu agora estou ao pé do Pedro, o campo eletromagnético dele está completamente condicionado pelo meu e vice-versa, certo? Que não tem nada de mal, obviamente, é simplesmente um condicionar, é uma troca de energia. É como estar no vento. Vocês estão na rua, está uma ventania, vocês estão sujeitos àquilo. Exatamente. Não é? A não ser que vocês se protejam,
e estejam noutro ambiente, vocês estão sempre a levar com aquela vibração do vento. Exatamente. Estão a perceber? É basicamente a mesma coisa. Faz parte da nossa Nós vida. estamos sempre sujeitos ao vento dos outros. Porque aquilo está a fazer isto. Olha, vocês estão a ver como a taça. Se vocês conseguissem ver isto, que eles fazem com aqueles aparelhos, né, de vibração, das ondas, quando eu faço isto, isto é como uma pedra no lago que cada vez vai fazer círculos maiores, certo? Então, como uma pessoa grita, uau, está irritada, aquela vibração dela vai como uma pedra no lago e vai sempre interferir na frequência de algo ou de alguém. Ou algo ou alguém. O quê? Vocês pensam que as coisas também não se estragam se nós tivermos sempre coisas inanimadas, que se a gente estiver sempre naquela raiva, aquilo estraga-se. Porquê? Exatamente. Aquilo é átomos e nós estamos a emitir vibração, que vai interferir com átomos, não é? Portanto, aqui é ter consciência sobre isto, sem entrar em stress, sem entrar em causa, pensar, oh meu Deus, eu agora estou o dia todo. Não, é verdade, não está, o nosso sistema está a ser constantemente interferido por outras pessoas. Mas o importante é, ok, o meu dia a dia é assim, eu gosto, nós somos seres sociáveis e precisamos disto, mas é muito importante reconhecer que, se bem é muito bom o tacto, o amor, o contacto, mas tem de haver no vosso dia a dia, não é uma vez por semana, não é só naquele retiro em Bali, não é só na aula de yoga da Grace, que é muito fixe por acaso, não, É no vosso dia a constantemente. dia tem que haver momentos de silêncio e de meditação. Para quê? Porque é que isto é relevante? Porque quando vocês vão para um espaço em que não há, sempre vai haver energia, porque mesmo, por exemplo, este copo tem uma energia, mas falo agora sobre Só coisas vou já ver a animadas, aguinha. pessoas, por exemplo, quando está num espaço só com vocês, o que é que vocês acham que o vosso corpo vai fazer a nível espiritual? Vai reequilibrar, vai a calibrar, vai voltar ao equilíbrio, que não quer dizer que é o equilíbrio que nós desejamos, quer dizer que é o equilíbrio constante, o mais frequente no vosso corpo, mas seja como for, ele vai recalibrar. Além disso, quando nós estamos ao pé de pessoas, para além de fazer esta troca de energia, nós também estamos a canalizar padrões de pensamento e de interpretações e comportamento dessas pessoas, ok? Ou seja, quando nós temos mais momento, quanto mais frequentes forem os nossos momentos em solidão não tem por que ter uma conotação negativa, simplesmente é solidão, ou seja, uma pessoa só. Quanto mais frequentes forem estes momentos, menos canalizamos nós de interpretações e pensamentos e visões, perspectivas, etc., de outras pessoas, ok? E nesse momento, aí começamos a canalizar mais com o nosso ser superior. Agora também, claro, não vou entrar muito em detalhes, porque cada pessoa tem a sua perspectiva, a sua religião, tudo bem, mas isto é o que acontece. Então, Nós vamos abordar esta questão que ela está a falar noutra live noutra e vai live. ser brutal, é para as pessoas perceberem o que é o ego, o que é a consciência, o ego, o corpo e mente e onde é que tudo se junta, porque Sim, andámos muitos anos na dualidade, e realmente a dualidade fez as pessoas chegarmos ao ponto desta infelicidade total. A dualidade foi ótima, porque não havia, antigamente havia uns deuses, depois passámos dos deuses para uma outra coisa, depois chegámos ao espiritismo e havia espíritos por todo lado, depois foi a dualidade, afinal era mais a dualidade, e realmente chegou-se à conclusão que isto existe é a não dualidade. Esta que é a verdade das verdades, que chama-se o caminho direto dos tibetanos, dos xamãs, dos grandes pensadores espirituais, não é? Porque os não dualistas não existe espiritualidade, isso não existe. O que existe é manifestação consciente e é isso que existe. Nós morremos, somos o remoinho dentro do rio, nunca deixamos de ser o rio. Estão a perceber a diferença, não é? E a diferença é que, em vez de ser a consciência que vem aqui, não, ela está sempre no mesmo nível. Ela nunca saiu dali. Aliás, desde o início, que não houve, isto é um bocado complicado, ela sempre esteve ali. Quando ela se quer manifestar, atenção, é a experiência, ela está aqui. Ela não sai nunca daqui, nem nunca saiu, nem nunca vai sair, porque ela é amor, paz e felicidade. Ela é imutável. O que é que acontece? Ela não vem aqui. A experiência é que a envolve dentro dela própria. Porque a experiência é sempre dela própria. O sonho é dentro dela própria. E quando ela é como um casaco, este casaco agora que eu tenho aqui, agora este casaco vai me envolver. E agora eu estou envolvido. Mas eu não deixo ser eu. Eu sou sempre eu.
Depois, este casaco é que vai embora, vou ter outra manifestação, que é o mundo inteiro, o universo. Portanto, a consciência neste momento está a ter um envolvimento de uma experiência, de uma manifestação. Ela agora envolveu-se desta realidade, que somos nós, não é? Esta realidade do universo, estrelas, planetas, ela envolveu-se, ela nunca deixou de ser aquilo. Ela não tem que vir, e isto tem a ver com o sistema imunitário e com a frequência, para vocês terem aquela ideia de quem vocês são. Isto é muito importante. Nós vamos fazer uma live só sobre isto, mas isto é só uma coisinha pequenina. Não pensem que vocês estão aqui e a consciência estão lá. É a mesma coisa. Vocês são o rio e vocês são o remoinho. E quando não querem ser mais o remoinho, nunca deixaram de ser o rio. Compreendem o que eu estou a dizer? Portanto, então não há, existe a não dualidade. Como é que pensar na não dualidade aumenta a frequência? Porque vocês afinal nunca estão sozinhos. Porque vocês são essa própria manifestação, não é? Claro que em ordem de nós termos uma experiência física, não é? A consciência, não é? Teve que se esquecer quem ela é e deixar de ser uma mente infinita para ser uma mente finita, que somos nós. Somos uma mente finita, as coisas aqui são finitas. Mas a experiência a experiência não vai alterar em nada o estado da consciência como ela é. Não vai alterar nada. Ela não precisa de vir cá para se conhecer. Ela não precisa vir criar um ego que se chama-se Pedro, em que cria um corpo e uma mente e percepções, não é? Temos os 5 sentidos que nos dão a percepção do mundo finito, mas a consciência não precisa sequer de se transformar em Pedro ou em Grace, que é a mesma coisa, somos todos um só. Ela não precisa de vir cá para ela se conhecer. A consciência já se conhece, sempre se conheceu. Isto é apenas uma manifestação. Uma manifestação. Para nós podermos ter experiências, é só isso. Não é? E quando nós também conseguimos, neste silêncio que ela disse, este silêncio e nesta meditação, atingimos esse estado de frequência. Atingimos esse amor, essa paz. E o que é que nós começámos no início da conversa? O amor vibra a 500 Hz. Se o amor vibra a 500 Hz, o vosso corpo está todo a 500 Hz, as vossas células estão todas felizes, o vosso sistema imunitário está ali a fazer uma festa do pior, do melhor. Do pior, quer dizer, do pior, do bom sentido, estão ali todos a arrebentar com a casa. E isso é quando nós nos sentimos aquela felicidade, a felicidade. Como é que nós mudamos essa vibração para que o sistema imunitário não esteja naquela zenga-zenga? Mesmo que vocês não se alimentem tão bem, se vocês tiverem esse espírito alegre, vocês não estão doentes. E vocês sabem a África. A África tem uma péssima alimentação. Eles passam fome como ao caraças. E há muita gente que lá come uma refeição por dia. E eu vim de África. Eu posso falar sobre isso. Minha mãe veio da África. Minha mãe é africana. E vocês veem lá pessoas com 40 e tal anos com uma miséria total, só comem uma refeição por dia, estão sempre ali alegres, mas estão tão alegres, sempre tão alegres, que a gente pergunta como é que estão a nível de saúde. Pá, impecável, 5 estrelas. Vocês dizem, isto é impossível. Então não tem nada a ver só com países desenvolvidos, alimentação boa. Eu estive no Sri Lanka na selva, e eles estão tão pouco, mas estão sempre tão felizes, tão alegres, que aquelas pessoas não têm doenças. Eu tratava-os lá, os velhotes e as crianças, tratava, porque era voluntário, tratava a nível físico, porque eles trabalham muito a nível físico. Não têm as máquinas, não têm a industrialização que nós temos, têm que estar a cortar árvores com machado, a fazer as portas à mão o dia inteiro e ficam com contraturas. Há pessoas com montes de problemas, eles são pobres, não têm dinheiro para se tratar. Eu tratava-os a nível físico. Agora eu digo uma coisa, meus amigos, a nível mental, estão muito mais à frente. Aquela alegria deles todos está muito mais à frente. A fazerem meditação, fazerem aquelas práticas, a raspar a língua de manhã, que eu acho que mostrei à Grace, raspar a língua com uma colher ou com um raspador, sai logo a toxina. Pessoas que se calhar estão a ver aqui na live, que eu já tratei, as pessoas sabem o que é que eu estou a dizer, da raspagem da língua. Portanto, isto é muito importante, é tudo muito importante, mas basicamente é importante a frequência e vibração para o sistema imunitário nesta coisa de pandemia, que as pessoas estão cheias de medo. As pessoas descobriram agora que vão morrer. Eu pensava que elas já sabiam há mais tempo. Agora descobriram que agora vão morrer, estão cheias de medo. Mas eu vou dizer uma coisa. Pensem numa coisa, ou seja, uma situação em que vocês sentiram-se muito mal
E pensem agora noutra situação em que vocês sentiram-se muito bem e aquilo era o melhor que há. Pensem nesses dois momentos. Eu dou-vos aqui 10 segundos para pensarem em numa situação em que vocês estavam mesmo mal e não querem repetir, e noutra que vocês estavam tão boas que queriam viver lá para sempre. Depois podemos introduzir um momento novo Sim. com a taça e fechar. Qual é a diferença nesse intervalo que vocês agora pensaram em que nunca mais querem repetir aquela experiência que foi tão má e a outra que foi tão boa? Sabe qual foi neste intervalo o que aconteceu aqui? Neste intervalo? O que é que estava aqui neste intervalo? O que é que estava aqui no meio? No meio estava o quê? Pensamento. Pensamento. Thought, não é? Como dizem em inglês. Pensamento. Conhecimento. Estava aqui no meio. Então é este pensamento que aqui estava que vos fez vibrar desta forma ou desta forma. Foi esta a diferença. Então é o pensamento que vocês têm que vigiar. É o pensamento que vocês têm que vigiar. É isso que baixa a frequência, a vossa frequência e a vossa vibração no vosso todo. E essa é que é a diferença. E que quem tem muito medo, vai viver uma vida desgraçada. Desgraçada. As coisas acontecem. A consciência veio ter uma manifestação. E essa manifestação é o quê? É a experiência dela, é a experiência de entrada e a experiência de saída. E isso não existe, nem vida nem morte, não é? Ela é professora de yoga e ela está sempre a dizer às pessoas, basicamente, para respirarem, não é? Para manterem aquela respiração, aquele nível, ok? Então, uma das coisas ótimas é o beber água para acalmar e a respiração. Sabem porquê? Porque a respiração é o primeiro ato e o último. Quando nós nascemos, como somos bebés, não é? Quando a gente sai do ventre da mãe, a gente leva aquela palmadinha no rabo e... Porque nós não estávamos a respirar. Quem estava a respirar era a mãe por nós, certo? Era a mãe por nós, através do cordão umbilical, etc. Era o oxigênio. Portanto, quando nós respiramos, é o nosso primeiro ato. E quando nós morremos, é o nosso último ato. Então a respiração, vejam-na como parte do tratamento para o corpo e para a mente. Porque o espírito, a consciência sempre está lá sempre, independentemente do que vocês fazem. Está bem? E eu não sei se a Grace agora queria. Nós temos de terminar, vamos terminar aqui de uma forma como começámos. Eu gostaria eu acho que de partilhar, já tínhamos para partilhar, agora acho que fiquei a integrar e gostaria se calhar fechar com a taça e que deixavas uma experiência última. Isto foi a minha primeira live, portanto eu peço desculpa se isto não correu bem, a parte técnica não foi nossa, foi a minha primeira live, já fiz o workshop, já fiz várias coisas, mas esta foi a minha primeira live, espero que vocês tenham gostado, vou tentar melhorar, porque não sou profissional em lives, consigo tirar um entorse em vez de 2 meses, como na fisioterapia, consigo tirar um entorse em 45 minutos, que é como nós fazemos aos jogadores de futebol, que eles ganham muito dinheiro, não podem estar parados. Portanto, isso posso, mas vamos tentar melhorar. Eu e a Grace combinámos aqui fechar aqui com a taça tibetana. Está bem? Deixar-vos aqui a experiência da taça tibetana. Só te dizer que depois da taça eu vou-me despedir antes, porque depois da taça quero que seja a última coisa que vocês ouçam. Exatamente. Eu quero que vocês ouçam a taça. Obrigada pela participação. Quem quiser fazer, depois contacte-nos, porque nós fazemos também tratamentos com taças tibetanas que são brutais, está bem? Não vai tratar tudo do corpo, não vai tratar o vosso nervo ciático a 100%, isso é tratado com as mãos, mas a vossa mente vai ser... Aliás, a taça não trata a vossa mente. A taça no corpo, não é? No corpo, quando está no corpo, o corpo vai vibrar também a 500 Hz, está bem? E ao corpo a vibrar a 500 Hz, a vossa mente vai ficar mais limpa e vocês é que vão começar a fazer o processo de cura. Porque isto ou eu não fazemos nada. Eu oriento, vocês é que se tratam, está bem? Claro que depois dou umas dicas, olha, respira, vai para aqui, e a pessoa é que se vai tratar. Não, nós somos só as ferramentas intermediárias, mas é a pessoa que sempre que se trata. Nós somos terapeutas, não somos curadores, compreendem? Os terapeutas vão ajudar a pessoa a curar-se, mas a cura está dentro da pessoa, está bem? Não está aqui em nós. Vamos terminar com uma... Vou fazer agora o completo.
Também vou fazer aqui a parte mais Obrigada. completa da taça. Eu quero vos agradecer a todos o vosso tempo por nos estarem a ouvir. Foi muito importante para nós e para nós, sobretudo, porque nós, ao partilharmos, estamos a aprender imenso também. Nós, quando estamos a partilhar, também estamos a aprender, não estamos só a ensinar. E também gostávamos depois de ver os vossos comentários, as vossas opiniões. Nós depois vamos passar isto para um canal que é o Acordar Agora do YouTube, portanto, Acordar Agora, Wake Up Now, em inglês. E depois vamos tentar fazer mais lives com outros temas interessantes para que durante esta enclausura, estes confinamentos que não estão a ajudar ninguém, as depressões aumentaram 70% em alguns países, nos Estados Unidos aumentaram 50%, em Portugal aumentam 40%. Imaginem, as pessoas já eram depressivas, já tomavam antidepressivos, agora imaginem aumentar mais 40%, que é quase metade da população. Portanto, estão a perceber o que é que isto está a fazer? Então nós resolvemos, olha, as pessoas precisam de alguma coisa para que elas consigam sair um bocadinho disto enquanto isto durar, está bem? Eu vou fazer agora a parte completa da vibração toda, vou fazer aqui os ciclos todos e espero que vocês consigam sentir e também a partir daqui vos ajude um bocadinho com esta vibração, tá bom? Muito obrigado e então até à próxima e bebam água e respirem, porque a morte é uma experiência da consciência, não é nossa, tá bem? Nós não vamos sentir. É como sonhar, a gente fecha os olhos, é como morreu, já estamos noutro mundo. É exatamente a mesma coisa, tá bem? E um dia vamos ter que sair daqui. Já vimos que estarem aqui com 110 anos a borrarem-se em fraldas todos. Nós já temos um dia, temos que ir embora, não é? Uns nascem, outros morrem. Outros morrem, outros nascem. É mesmo assim, tá bom? Então, vamos lá e até à próxima. Obrigado.